Vamos à resolução da questão 63 da prova do concurso de Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2021/2022, a prova de código 42. Vamos ao enunciado. A razão entre o perímetro do quadrado circunscrito a uma circunferência de raio 2 centímetros e o perímetro do quadrado inscrito a essa mesma circunferência é: alternativa A, 4, alternativa B, 2, alternativa C, 2 raiz quadrada de 2 e alternativa D, raiz quadrada de 2. Então temos aí uma questão de geometria plana que trata de polígonos inscritos e circunscritos, em particular o quadrado, ok? Aí antes de resolver a questão, vamos fazer a parte teórica relativa ao quadrado, porque esse tipo de questão pode acontecer com polígonos regulares e é clássico aparecer triângulo equilátero, quadrado ou hexágono, os três regulares, ok? Então, nessa questão, como só temos o quadrado, então vamos fazer a teoria relativa ao quadrado. Então, observe que na primeira figura eu tenho um quadrado inscrito na circunferência, ok? Você vai dizer que um polígono, de modo geral, ele está inscrito na circunferência quando os vértices do polígono pertencem à circunferência. E nessa segunda figura aqui nós temos um quadrado circunscrito. Aí, de um modo geral, você vai dizer que um polígono ele é circunscrito a uma circunferência se os lados do polígono, todos os lados do polígono tangenciam a circunferência. Aí, nesse caso, o que é que tem de teoria para a gente ver quanto a isso? Geralmente, ele pede para você expressar lado e apótema do polígono. O lado, né, do quadrado é trivial, certo? O lado do quadrado é algo trivial, bastante conhecido. Agora, o apótema seria a distância do centro do polígono até o ponto médio do lado. Aí, em particular, o polígono teria que ser um polígono regular para você poder falar de apótema, certo? Porque o apótema vai ser exatamente a distância do centro do polígono até o ponto médio do lado. Aí, para isso fazer sentido, né, existir lá o centro do polígono, o polígono teria que ser um polígono regular, ok? Então, observe o primeiro caso, quadrado inscrito. Aí, geralmente, o que é que se calcula sobre esses polígonos inscritos e circunscritos? Se calcula o lado vamos representar aqui por um L minúsculo quando for inscrito. E o apótema eu vou simplesmente representar por um A, certo? Aí, para calcular isso, você precisa ter a medida do raio da circunferência. Ou seja, eu quero calcular o lado do quadrado e o apótema em função do raio. Aí o raio, no caso, seria a distância do centro da circunferência a qualquer ponto no contorno. É o que eu estou marcando aqui na cor vermelha. Então, vamos chamar o raio dessa circunferência de R. Então, se eu quero calcular o lado do quadrado inscrito, ele é o raio raiz quadrada de 2, ok? Com um pouco de geometria, né, em triângulos, você obtém isso facilmente, certo? Porque observe esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo de hipotenusa R. Esse apótema, observe que ele é metade do lado e a distância desse vértice ao vértice do ângulo reto do triângulo também é metade do lado. Então, quando eu aplico o teorema de Pitágoras, eu concluo que a relação entre o lado e o raio vai ser essa. O lado é R raiz de 2, ok? Eu omiti a demonstração para não perder tanto tempo. E a medida do apótema, como a gente vê pela figura, o apótema ele é a metade do lado, porque ele pega do centro do quadrado até o lado, certo? Até o ponto médio do lado em particular. Então, observe que o A ele é a metade desse L,
Ora, se o L é R raiz de 2, o apótema então vai ser R raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora vamos fazer a parte teórica quando o quadrado está circunscrito. Aí, para diferenciar um caso do outro, eu vou simbolizar o lado do quadrado por L maiúsculo, certo? E aí a gente nota que o apótema do quadrado coincide com o raio, certo? E aí é perceptível também, se eu continuar prolongando aqui, eu vou obter o diâmetro da circunferência, ou seja, 2 vezes o raio vai ser o lado do quadrado. Então, o lado do quadrado, quando ele está circunscrito, que eu estou representando aqui por L maiúsculo, o lado do quadrado ele vai ser o dobro do raio, ok? Basta você pegar e prolongar do centro para cima que você vai ter o diâmetro, tá certo? E o apótema aqui, representando novamente por A, observe que o apótema ele coincide com o raio, ok? Na verdade, todo polígono regular circunscritível, ou melhor, todo polígono regular que está circunscrito a uma circunferência, o apótema vai coincidir com o raio da circunferência. Então, nesse caso aqui, a relação do apótema é que ele é igual ao raio. E o lado é o dobro do raio, ok? Então, essa é a teoria que está por trás do quadrado inscrito e do quadrado circunscrito a uma circunferência, ambas de raio R. Ok? Agora vamos à resolução da questão. Então, observe que lá ele diz que existe um quadrado, lá no enunciado ele diz que existe um quadrado circunscrito a uma circunferência e ele diz que o raio dessa circunferência é igual a 2. Então, vamos pôr essa informação aqui, que o raio é igual a 2. Aí, na mesma circunferência, ele inscreve um quadrado, certo? Então, você tem uma circunferência de raio 2. No primeiro desenho, você tem um quadrado circunscrito e no segundo tem um quadrado inscrito. Aí, o que é que ele pede? Ele pede a razão entre o perímetro do quadrado circunscrito e o perímetro do quadrado inscrito. Aí eu poderia resolver essa questão de 2 modos. Eu poderia calcular o perímetro dos 2 quadrados, né? Inicialmente eu calcularia o lado de cada um, depois multiplicaria o lado de cada um deles por 4, obtendo o perímetro de cada um. E aí faria diretamente a razão entre os perímetros. Só que 2 quadrados, eles são figuras semelhantes, ok? Se 2 quadrados são figuras semelhantes, eu posso também fazer a razão entre os perímetros sem ter o valor dos perímetros, tá certo? Basta eu pegar a razão de quaisquer 2 elementos lineares homólogos, ok? Porque, em particular, 2 quadrados, eles são figuras planas semelhantes. Então, a partir do momento que eu fizer a razão entre os perímetros, é o mesmo de eu estar fazendo razão entre lados, entre diagonais, desde que sejam elementos lineares homólogos, ok? E aqui eu vou pegar, vai ser mais fácil para a gente olhar para as diagonais desse quadrado. Aí a diagonal aqui do que está circunscrito vai de um vértice ao vértice oposto, ok? Então ali em azul eu tracei a diagonal do maior e aqui também na cor azul eu vou traçar a diagonal do menor, certo? Então calcular a razão entre os perímetros desses quadrados é o mesmo que calcular a razão entre suas diagonais. Agora, como é que eu vou calcular a diagonal de cada quadrado desse? Observe que do inscrito é trivial. Por quê? Porque o quadrado, quando ele está inscrito, você nota que a diagonal dele vai coincidir com o diâmetro da circunferência. Ora, se ele diz que o raio dessa circunferência é igual a 2, certo? Se ele diz que o raio da circunferência é igual a 2, observe que o diâmetro que coincide com a diagonal vai medir 4, ok? Enquanto que
a diagonal do maior eu vou precisar calcular. Mas aí vejam, se o raio é 2, né, o lado vai ser o dobro do raio, como a gente viu na parte teórica para o quadrado circunscrito. Aí isso significa o quê? Isso significa que o lado desse quadrado aqui vai ser 4. Aí o lado sendo 4, né, a gente sabe que a diagonal de um quadrado, ela é o lado vezes a raiz de 2. Ora, se o lado é 4, o valor da diagonal vai ser então 4 raiz de 2. Tá ok? A gente poderia também ter feito, né, razão entre lados, né? Mas eu preferi fazer razão entre as diagonais. Então vamos calcular agora o que ele pediu, né? Ele pede a razão entre o perímetro do quadrado circunscrito, que eu vou representar por PC. Aí, como é uma razão, né, você colocar um sobre o outro, pelo perímetro do quadrado inscrito. Aí, como eu disse, a razão entre os perímetros de duas figuras semelhantes fica sendo a razão de quaisquer dois elementos lineares homólogos. Em particular, nós decidimos pegar as diagonais. Então, a diagonal do circunscrito, na primeira figura, é o valor 4 raiz de 2. E a diagonal do inscrito é 2 mais 2, 4. Aí observe que ficou super fácil resolver dessa forma, né? Uma solução bastante limpa. Se eu simplificar 4 com 4, eu obtenho raiz quadrada de 2. Então tá aí, a razão entre os perímetros dos quadrados circunscrito e inscrito vai ser raiz quadrada de 2. Então, voltando lá no enunciado, observe que raiz quadrada de 2 encontra-se na alternativa D. Então, a alternativa D é a resposta correta da questão.